Ó Senhor, nós te adoramos e como igreja, a gente deseja nos conec- nos conectarmos com você, estar na sua presença essa manhã, à medida que a gente o adora. Nós te amamos, te adoramos. Obrigado por nos salvar. Obrigado por enviar o seu Filho Jesus. Que ele seja o primeiro nesse lugar hoje, nos nossos pensamentos, nas nossas vidas, em tudo. Jesus, Jesus, Jesus. Nós dizemos essa manhã. Nós, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu quero falar de uma passagem que está no livro de 13. Tem um grupo de líderes que estão sentados orando. E o Espírito de Deus derrama algo sobre o coração deles. Quando a gente adora, não é feito só para ser um concerto. É feito para trazer a nossa adoração para Deus, redirecionar os nossos pensamentos, para gritar que nós adoramos Ele é digno. E quando a gente coloca nossa cabeça e nosso coração nesse lugar, o que acontece é que as coisas começam a acontecer na nossa vida. No livro de Atos, isso que acontece exatamente. Quando Jesus deixou essa terra e falou para os discípulos: espera até que o meu espírito chegue até você. E quando o meu espírito for derramado sobre você e estiver movendo através de vocês, não vai ser uma coisa só de fazer coisas acontecerem. Mas à medida que esses líderes de igreja estão orando, Deus fala: olha, eu quero que você envie Paulo e Barnabé para ir lá e fazer meu trabalho. Isso era muito arriscado. Porque você sabe que Paulo era um perseguidor da igreja. E o Espírito Santo falou: eu quero que vocês façam isso. Que vocês coloquem as mãos nele e orem por ele. E ele foi enviado para fazer o trabalho de Deus. E não muitos dias depois, ele está lá na sinagoga. E os líderes da sinagoga terminam de ler as escrituras. Eles viram para Paulo e Barnabé e falam: se você tem qualquer coisa para dizer, agora é sua hora. Fala. Imagina se você tivesse essa oportunidade. E se eu chamo você aleatoriamente, vem aqui e fala pra gente, o que você falaria? Você está preparado para isso? Eu quero te encorajar hoje que você tem essa oportunidade. Você tem na mesa de jantar na sua casa, você tem no carro com as suas crianças, você tem na conferência, quando você fala. Você às vezes tem a oportunidade com nossos grupos de homens, de mulher, na classe lá em cima com as crianças. O que você diz quando você é colocado nessa posição? Paulo foi colocado nessa situação e ele se levanta e ele fala. E é fascinante na Bíblia, que no livro de Atos, tem um monte de pregações gravadas. Pedro pregou 6, Paulo pregou 4, e tem um tema comum através de todos eles. É sempre sobre Jesus. Como ele viveu uma vida perfeita, como eles penduraram ele na cruz, e como ele morreu e foi enterrado, e como ele ressuscitou, e como eles viram o Jesus ressuscitado. Olha só, isso acabou de acontecer.
Ninguém podia segurar eles, porque eles viram o poder da ressurreição na frente deles. E eles queriam falar isso para todos. E essa era a mensagem, todos os sermões que eles pregavam. Quando o Espírito de Deus começou a mover na vida dessas pessoas, se você tiver essa oportunidade, eu espero que você faça a mesma coisa. Vamos focar em um desses sermões, que achamos em Atos 13. É quando os líderes falam, Paulo, se você tem alguma coisa para falar, fala. Olha uma das palavras que ele usa nesse sermão dele. Davi, após de ter servido a Deus na geração dele, ele morreu e se uniu aos pais dele. A gente tem falado sobre a vida de Davi na nossa série. E quando Paulo começa a falar no Novo Testamento, na mensagem crucial dele, ele menciona Davi. E quando ele fala de Davi, ele fala isso. Olha, ele fez o que era para fazer, fez o que era para ele fazer na vida dele, e depois ele morreu. Isso é o centro de tudo que eu quero te falar hoje. Davi viveu a vida que Deus queria para ele, ele morreu. O meu coração é que você sirva o propósito de Deus para você nessa geração e um dia você vai morrer. Na verdade, esse versículo fala que ele dormiu e se juntou com os pais dele. A gente entende que isso é morrer. E para quem crê, isso é uma imagem maravilhosa. É como uma transição tranquila. Dormir para essa vida. E acordar para aquilo que Hebreus fala que é nosso descanso eterno com Jesus. A gente dorme, a gente morre, mas a gente está acordado com Cristo. Olha, um pouquinho mais de informação desse versículo. Ele dormiu com os pais dele. Nessa época, eles tinham uma cova de famosos. E, eventualmente, depois que eles morriam, eles pegavam todos os ossos dos que morreram, colocaram numa caixinha pequena e colocaram em um do lado. É um trabalho que eu jamais quero ter. O que quer dizer que ele dormiu com os pais dele? Eles não mencionaram. Eles estão falando de pessoas que morreram antes dele. Que ficaram através do processo de velar e tudo mais, dos ossos e tudo. E depois Davi foi colocado nesse mesmo lugar. De uma forma essencial, ele fez o que Deus tinha para ele naquela geração e ele morreu. E foi enterrado. Eu quero te levar de novo para Atos 13. Lê um pouquinho desse versículo, esse sermão que ele deu. Uma das esperanças que eu tenho essa manhã, eu quero te falar. É de servir o propósito de Deus na nossa geração. O que isso se parece? Eu vou falar do que eu acho que está acontecendo aqui. Deus está se movendo através de você para ser a pessoa que serve ao propósito de Deus na nossa geração. Eu fiz um pouquinho de investigação essa semana para ter uma ideia disso. Eu percebi que 4 dos nossos missionários que vão e fazem o trabalho
dessa igreja. Tem 4 missionários que serviram nessa igreja que estão pelo mundo hoje. Tem 10 pessoas que têm equipado os santos, como a gente fala no Efésios 4. E eles são voluntários. Eu reconheci que a gente tem um time que recebe aqui na igreja, mas todos eles começaram como voluntários. Com exceção de mim, do pastor Jeremy e o líder da nossa que faz a manutenção na igreja, todos começaram como voluntários. Existe nessa igreja uma geração apaixonada em servir Ele. Se você vai além desses voluntários, a quantidade de voluntários que estão servindo aqui na semana, toda semana, o número é assustador. Porque Deus está movendo em você para fazer o trabalho dele, para servir nessa geração. Essa é a fundação do que eu quero falar hoje para você hoje. Mas eu quero te dar um pouquinho do pano de fundo dessa mensagem que o Paulo prega. É de Atos 13. E o que ele faz é, ele vai para trás, ele volta, fala um pouquinho da história. E um monte do que ele vai falar, a gente tem estudado já do Velho Testamento. Se você quer seguir comigo, capítulo 13, no capítulo 14, e fala isso. Quando eles foram para Antioquia e Pisídia, no sábado, foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram um recado. Irmãos, se você tem uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Homens de Israel e gentios tementes de Deus, ouçam-me. O Deus dessa nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com um braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois ele deu juízes para governá-los a tempo do profeta Samuel. Olha, isso que a gente está falando na nossa série de pregação. Então o povo pediu um rei e eles deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, que reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo que for da minha vontade. Um homem segundo o meu coração, que fará tudo de acordo com a minha vontade. Se você pudesse falar no seu coração agora: Deus, eu quero fazer a sua vontade. Deus, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero ser um homem, uma mulher, segundo o seu coração. Vamos continuar, versículo 23. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel, conforme sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, gritou: Vocês pensam que eu sou Cristo? Não sou, mas ele vem em breve, e não sou digno de sequer desamarrar a correia das suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão, e também vocês gentios tementes a Deus, essa mensagem de salvação que foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram. Ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-los, mas ainda assim pediram a Pilatos para que o matassem.
Depois de cumprirem tudo que a profecia dizia a respeito dele, eles o tiraram da cruz e colocaram num túmulo. Mas Deus ressuscitou dos mortos. E por muitos dias ele apareceu àquele que todos que tinham acompanhado na Galileia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para... Paulo fala isso. Estamos aqui para trazer a vocês essas boas novas. A promessa foi feita aos nossos antepassados e agora Deus a cumpriu em nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. No versículo 36 fala: não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo apodreceu. É uma referência a outra pessoa, a alguém que Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que, por meio de Jesus, há perdão para os pecados. Todo o que crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Quando Paulo se levanta e fala sobre a cruz, que Jesus foi pendurado, que eles, o povo, tinha pendurado ele na cruz. Eles sabem que isso é ofensivo, porque isso reconhece que nesse texto ele está reconhecendo que nós somos pecadores separados de Deus, merecemos punição, julgamento e talvez uma eternidade separada de Deus. E as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir as coisas novas, as coisas boas. Mas o fato que Jesus morreu na cruz nos lembra de João 3,36, que Deus enviou o seu único filho para que todos aqueles que creem não morram, mas que tenham a vida eterna. Em 1 Pedro fala: ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a sua justiça. Por suas feridas somos curados. Versículo 30 fala: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Paulo fala: irmãos, através desse homem, o perdão dos pecados alcançou cada um de nós. O que eu reconheço é isso. Quando pedido para falar espontaneamente para um grupo de pessoas a mensagem de a gente está lendo o que Paulo falou. Todos esses homens de Deus sempre falavam sobre a cruz, porque nós somos pecadores, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, a ressurreição de Jesus, a aparição dele para muitas pessoas e o perdão dos pecados. Essa é a mensagem que nós temos que colocar na nossa mente, para que quando a gente for nos derem uma oportunidade de falar, que você tenha essa mensagem na sua cabeça para colocar Cristo em primeiro lugar na sua apresentação. E porque isso é a melhor notícia que eu posso te apresentar. Deixa eu te mostrar um vídeo agora. Tem um cara que você provavelmente já ouviu sobre ele, já viu alguns clipes dele online. Provavelmente você vai ver, já viu o que eu vou te mostrar aqui. Um cara que chama Wes Huff. Ele era ninguém. A experiência que ele tinha era ele tinha alguma experiência trabalhando nos textos antigos da Bíblia e entrava em alguns
debates bíblicos. E ele entrava em alguns debates para tentar explicar sobre isso. Ele gastou a vida dele estudando isso. E é uma coisa que ninguém dá muito valor para o que esse cara fazia. Ninguém compra os livros dele. Talvez... E ele entra num debate com um cara que é chamado Bill Carson. E de algum jeito, essa conversa dos dois tomou a atenção de um cara que chama Joe Rogan. E vocês sabem que o Joe Rogan é um número 1 de podcast. E você sabe que Joe Rogan é um cara bem polarizado. Mas você sabe que ele é um parâmetro que dá para ler um pouco do tempo, o tempo que a gente vive hoje. E enquanto eu tomo você... Lembra, Davi serviu o propósito de Deus na geração dele e morreu. E eu quero te trazer para... Nós devemos servir o propósito de Deus na nossa geração. Eu quero que você veja um pouquinho hoje o que vai aparecer servir o propósito de Deus na nossa geração. E eu quero que você possa ouvir de um cara que veio do nada. E ele estava fazendo aquilo que Deus deu para ele fazer, que não chamava a atenção de ninguém. Para de repente tá no podcast número 1 dos Estados Unidos. Eu quero que você ouça o senso do que o entrevistador falou. Olha, no final there is no prova de que não tinha nenhuma prova do que você está falando. Se você pensa no que você... tem prova do... Não, é impossível. Ele veio... O que as pessoas pensam... Nós ouvimos que, na verdade, que nesse... Bom, tentar traduzir aqui mais ou menos o que ele está falando. O John Rogan falou que não existe provas de que Jesus ressuscitou. E o entrevistado está falando que Jesus sim tinha testemunhas visuais. Eu tive conversa com esse Joe Rogan e eu posso te falar que eu sei que ele está... John Rogan tem ido para a igreja. Ele está falando depois desse podcast, ele sabe que o Joe Rogan tem ido na igreja e muitas pessoas têm alcançado, buscando orientação e conhecer mais sobre Cristo. E a Bíblia está se tornando mais e mais popular ao redor de adolescentes. E no final o John Rogan fala, olha, depois de tudo que você falou, até que Jesus faz mais sentido. Deixa eu voltar aqui. Depois que Davi serviu o propósito de Deus na geração dele. Samuel foi enviado para falar com... Lembra, Samuel foi lá e ungiu Davi, que seria o próximo rei. Ninguém esperava que ele ia ser o cara que cuidava das ovelhas. Nós não esperávamos que ele ia ser o rei. Um cuidador de ovelhas. E Davi serviu o propósito de Deus. O que Paulo está fazendo? Paulo está dizendo que ele não serviu o propósito próprio dele. Ele não tinha a possibilidade de fazer isso. Mas quando Deus abriu a porta, ele fez, e Deus usou ele na geração dele. E mesmo os homens de Davi,
as pessoas que trabalhavam com ele, os guerreiros que estavam com ele, eles sabiam também. Davi também, como a gente ouviu semana passada, foi um homem que falhou muito, muitas vezes, na vida dele. E mesmo assim, a gente ouve que ele é um homem segundo o coração de Deus. A gente entende o que ele fala em Salmos 21. Davi fala, olha, meu sacrifício, Deus, é um coração contrito, um coração quebrado. E você não vai. Você vê um homem, você vê um cara, Davi, completamente anônimo, num lugar que ele nunca esperaria estar. E as coisas mudaram. Um cara que falhou muito. E ainda tinha um coração moldável por Deus. Quando eu penso em Davi servindo o propósito de Deus na geração dele, eu penso sobre nós. Servir o propósito de Deus na nossa geração. Não os nossos propósitos. Nós podemos servir a nós mesmos. Nós somos muito bons nisso. A gente tem feito isso. É legal por um minuto. Mas quando a gente começa a servir e nos derramar no propósito de Deus para a nossa geração, muda tudo. Nós vivemos um momento único. Eu não tenho que te explicar muito sobre a nossa geração hoje. É tudo novo. Estamos falando de carros que dirigem sozinho, robô, viajam ao espaço, todos os tipos de métodos de comunicação, trabalhos que não existiam há 10 anos atrás, podcast. Isso é o que eu sei. Nós fomos plantados nessa geração. E essa geração de Davi, eles fizeram a parte deles. O que Deus fez lá é o que ele fez através de Davi, na geração dele. Ele vai fazer na nossa geração também. Eu acredito que Deus está chamando nós para nos engajarmos. Para realmente nos levantarmos e servirmos o propósito de Deus para essa geração. Não tem qualquer pessoa vindo de uma geração antiga para servir essa geração ou de uma geração futura para servir essa geração. Nós somos essa geração. Nós vamos nos levantar ou nós vamos perder. Não vamos nos engajar. Ou nesse caminho largo e fácil, viver uma vida fácil. Ou nos engajar em propósitos que não têm qualquer significado. Ou nós vamos ser pessoas que vão aparecer à medida que Deus abre as portas e nos dá oportunidades. Nós nos levantamos. Veja, um cara lendo texto antigo da Bíblia, de repente ele recebe uma ligação desse cara. Ele recebe uma ligação desse Joe Rogan no dia de Natal. Imagina, você está dirigindo seu carro essa semana. E Deus começa a abrir portas para você que você nunca podia imaginar. Então, alguns de vocês têm que bater na porta do seu vizinho e ministrar para eles. Ou alguns de vocês têm trabalhado em lugares que são de influência muito forte. Nós temos esse momento de nos levantar para o propósito de Deus. Eu estava pensando na próxima geração, pensando nas crianças.
Eu, eu estou lembrado dessa estatística. 54% dos cristãos assumiram seu compromisso com Jesus antes de completar 18 anos. É por isso que a gente tem investido tanto na próxima geração. Por isso que a gente criou a nossa cidade, uma cidade para as crianças. Por isso que a gente está investindo tanto no parque, fora da igreja. O que tem acontecido no nosso ministério infantil é maravilhoso. Vocês que têm servido lá, vocês estão colocando uma fundação que não pode ser duplicada. Você entende? Mas quando eles ficarem mais velhos, o que a gente está fazendo hoje não vai acontecer de novo. A gente está falando de 64% de crianças que começam a vida com Cristo quando crianças. Deus tem movido através dos estudantes da nossa geração também. Eu estava com um grupo de pastores na semana passada. As igrejas deles muito maiores que a nossa. E nos primeiros minutos da nossa conversa, eu nunca tinha ouvido algo do tipo. Isso é o que eles falaram. O que Deus está fazendo, Ele está se movendo através dos nossos jovens e jovens adultos. No ano passado, quando eu estava com eles, a gente estava falando como é difícil os ministérios de jovens. Mas do ano passado para esse ano, eles reconhecem que alguma coisa radicalmente mudou. Um ano retrasado, todos estavam muito negativos aos ministérios infantis. Esse ano, todos concordam que algo mudou. E a gente tem visto na nossa igreja também. Alguém fez um comentário que ele tem um amigo que escreveu essa é uma história de um livro que diz que jovens reis estavam vendo, dizendo: olha, eu quero uma Bíblia, meus amigos estão lendo, eu quero uma. Um vizinho meu me falou esses dias: olha, eu dei uma Bíblia para minha. Eu ganhei uma Bíblia da minha avó e eu ganhei uma Bíblia da minha avó e que agora eu estou lendo para minha neta. Deus tem movido através das nossas crianças, dos nossos jovens. O que nós temos visto acontecer aqui na nossa igreja, eu quero que nós sejamos uma igreja. O meu coração para essa igreja, que a gente não tenha dó de investir na nossa próxima geração. Eu quero que você me ajude a pensar sobre isso. Eu sei que quando Deus está movendo, a gente vai se juntar a Ele. O jornal New York Times escreveu um artigo bem recentemente. Pela primeira vez na geração americana, os jovens homens, no primeiro momento na nossa história, que os jovens homens estão indo na igreja mais do que mulheres. A venda de Bíblia está crescendo 21%, cresceram 21%, ano a ano. Deus está se movendo. E eu sei que é o Espírito de Deus se movendo. Nada mais do que isso. O Espírito de Deus está se movendo. Pais, deixa eu falar com vocês. Você tem uma oportunidade. A gente mencionou. Pais, esse é o momento seu. Alguns de vocês podem até dizer: olha, você pode dizer, meus filhos não estão seguindo nada disso. O que eu quero dizer, pais,
Eu quero que você leia. Olha, no versículo 41. Olhem. Ou que Neemias fala em 4,14. Não tenha medo deles. Olha, você pode estar com medo e intimidado pelos seus filhos. Neemias fala, lembre do Senhor, que Ele é maravilhoso e grande. E lute pelos seus irmãos, seus filhos e suas filhas, suas esposas e suas casas. Pais, nós estamos vivendo no momento que para se engajar, traga a palavra de Deus, abra sua boca, seja corajoso, convide seus amigos para a igreja. Eu estava falando com um membro da nossa igreja essa semana. Ele falou, e ele falou assim, eu tenho que dirigir para um monte de lugar, porque minha filha chama um monte de gente. E essa semana passada a gente estava fora da cidade e eu não pude dar carona para elas. E eles falaram para os pais, vocês têm que me levar hoje. E os filhos chamaram os pais porque eles estavam sem carona e agora a família toda está indo. Pais, nós temos a oportunidade de se manifestar e servir o propósito de Deus para a nossa geração. A gente pensa que é difícil às vezes. Você vê, esse Joe Rogan não me chamou. Olha, eu mesmo não ouço muito esse cara. Mas o que eu quero te falar, em resumo, é que Deus está nos dando muitas e muitas oportunidades. Onde nós estamos hoje. Nos nossos vizinhos, na nossa casa, com os nossos vizinhos, com os nossos pais, com os nossos netos, que nós podemos alcançar. Deus está movendo. E quando Deus está se movendo, e quando você vê isso, eu estou convencido que a gente tem que se juntar a Ele. Eu quero dizer mais uma coisa para os pais, uma vez. 1 Pedro 1,18. Acredito que essa é a mensagem para todos nós. Pais que estão vivendo aqui no município de Chester County. Não gaste sua vida em prata e ouro. Não temos que viver o estilo de vida no nosso bairro. E Pedro fala, nosso estilo de vida não tem que ser prata e ouro. Esse é o estilo de vida no nosso município aqui. E ele fala, com as palavras, uma forma vazia de viver. Nós temos treinado uma geração para comprar, para viver como o estilo de vida dos nossos vizinhos, porque nós recebemos isso dos nossos pais. Que esse era o nosso alvo, o sonho americano. E Pedro fala, essa é uma forma vazia de viver. Não é a forma que devemos viver. Não é sobre a escola que você vai, onde você faz balé, natação. Tudo isso pode se tornar uma forma vazia de viver. E isso passa. Tem um monte de vocês aqui que estão vivendo uma casa vazia. Olha, seus filhos foram para a escola, já não moram mais com você. O que você vai fazer com o seu tempo, com sua casa vazia, o dinheiro que está sobrando? O que você vai fazer com esses últimos anos que você tem? Você vai mudar de sucesso para significância. Você vai cumprir e servir o propósito de Deus para essa geração? Ou você vai deixar passar para servir o propósito de você mesmo para essa geração?
avós, você vai se levantar? Nós precisamos de você. Nós precisamos que você seja a sabedoria. Eu quero te falar, tem um tempo, 10 a 15 anos atrás, que se você tivesse a idade de 45, você já era considerada uma pessoa muito velha e inútil. Mas isso mudou. Mudou nos últimos anos. A geração mais nova tem olhado para as pessoas que têm sabedoria para falar para a vida deles. Davi serviu o propósito de Deus na geração dele. A propósito, quantos de vocês pode lembrar o primeiro nome de um dos seus pais? Quem pode lembrar o primeiro nome dos seus avós? Você consegue lembrar o nome de 3 dos seus avós? Eu perguntei isso para uns estudantes há um tempo atrás. Você viu? As pessoas têm esquecido. É incrível quão rápido a gente é esquecido. Davi serviu o propósito da geração dele e dormiu. E a realidade é que é possível que a gente precise parar agora mesmo e reavaliar o que significa servir o propósito na minha geração e sair desse ritmo que eu estou vivendo. Eu vou te falar um pouco sobre o verão. Eu tomo um tempo no verão para dar um passo para trás e recalibrar e olhar onde que eu estou. Pois vou te ler esse versículo aqui e a gente pode acabar. Você fez conhecer os caminhos da vida. Na sua presença é cheia de alegria. Na sua mão direita há prazeres infinitos. Eu acredito que essa é uma estação que nós estamos vivendo num ritmo de vida que nós podemos dizer para Deus que nós podemos subir a Deus, eu quero conhecer seus caminhos, Pai. Tem muitas coisas que você está preso ou travado. Eu quero te encorajar. Se junte ao que Deus está fazendo e veja, tem alegria, tem satisfação em se juntar a Ele. Eu não quero que você fique desencorajado no seu negativismo. Tem um mapa para sua vida e se junte ao que Deus está fazendo. Eu quero falar essa frase. Eu não estava certo se eu ia dizer ou não, mas eu vou te falar. Essa mulher disse o quê? Um dia eu quero tomar uma pausa. Que essa tá falando a cotação de uma mulher que ela estava esperando se aposentar e descansar, mas que Deus, de uma forma, ela foi percebendo que Deus jamais ia deixar ela descansar. Isso me inspira, e é isso que eu espero para vocês, para essa igreja hoje. Que você se conecte com Deus e viva o propósito dele para sua vida. A gente vai trabalhar nesse verão. Eu quero que você fique pensando essa semana como eu vou me conectar aos propósitos de Deus na minha geração. Nós vamos falar sobre versículos específicos que são fáceis de memorizar e fáceis de repetir. Eu espero que você repita com seus filhos, que você
você vai receber cartões toda semana com esses versículos, para que você tenha na sua frente e para que você possa achar um lugar para usar, para que você possa usar todo esse ano. Esse programa vai chamar um Verão da Bíblia. Você não tem que estar aqui. Você pode vir aqui pegar esses cartõezinhos, ou a gente vai estar na internet também. Versículos para você memorizar, conversar com família. E meu desejo é que você, nesse verão, você coloque seus olhos em Jesus. Faça Ele o primeiro na sua vida. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado muito pelo trabalho que você tem feito nesse mundo, nessa igreja. Eu oro para essas pessoas nessa igreja, ou agora, nessa sala, online. Eu oro para que teu Espírito caia sobre cada um de nós e nos fale como o Senhor quer nos usar. Em nome de Jesus. Amém.